Oi, gente, e tudo bem com todos vocês? Então, a parte do Senhor, espero que vocês estejam bem nesse dia que se chama hoje. E eu quero aqui falar sobre voto, eu quero ler aqui alguns versículos, eu quero ler também aqui um comentário de uma irmã que respondeu aqui a solicitação, o pedido. No vídeo, um dos vídeos mais recentes aqui do canal, eu falei sobre voto. E uma irmã comentou e eu pedi para ela explicar um pouco mais. Eu quero ler aqui o comentário dela sobre voto para exemplificar que você pode fazer qualquer tipo de voto ao Senhor desde que esteja alinhado e alinhada à vontade de Deus e à sua poderosa palavra. Então, nesse vídeo, eu quero falar sobre voto. Eu já tive muitas experiências com voto, muitas não, mas algumas experiências com voto, e recentemente foi esse ano. Eu precisei pagar um voto que eu havia feito há muitos anos atrás, então é muito sério. E incentivar você também a fazer um voto a Deus, fazer um voto ao Senhor e cumprir esses votos. Mas antes de começar a falar, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, irmãs, eu estava aqui tentando abrir uma janela que tinha uma mosca aqui querendo sair, mas vamos lá. Os votos são muito importantes, você fazer um voto. A Bíblia vai dizer que se a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus, Ele não se agrada de voto de tolos ou de tolo. Olha o que eu estou me lembrando. Eu estou me lembrando aqui, irmãs, sempre é muito bom, antes de você fazer um voto ao Senhor, você pensar muito bem no tipo de voto que você vai fazer, se você vai ter condições de cumprir. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja? Tem sim. Pensar, raciocinar, ver as suas condições físicas, emocionais, espirituais, condições financeiras. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja? Tem. É bom você avaliar como um todo, você avaliar toda a situação, observar a situação, ver se realmente você vai ter condições de executar e cumprir aquele voto. Então, se possível, fique um dia pensando. Você tiver que fazer alguma coisa aí na rua, já vai pensando o que você vai fazer, se Deus, caso Ele lhe conceda a graça. Então, eu estou vivenciando um voto. Eu só vou falar, eu não sinto de falar agora, mas o ano que vem eu termino esse voto, um voto diário. O ano que vem, agora tá pertinho, O ano que vem eu concluo esse voto e aí eu venho aqui, falo e dou testemunho, tá bom? Nesse momento eu estou no cumprimento de um voto, eu estou cumprindo um voto que eu fiz ao Senhor, Deus me concedeu e eu estou cumprindo. Então, assim, só apenas algumas dicas, algumas sugestões. E você pode também fazer um voto, pode ser um voto vitalício, a vida inteira, enquanto você tiver vida, você vai cumprir aquele voto. Ou então, você pode estipular um período, durante um ano, Senhor, eu vou fazer isso. Todos os meses eu vou fazer isso. Durante 5 anos eu vou fazer isso. Durante tantos anos eu vou fazer isso. Os votos são válidos, viu? E os votos, pode ser um voto ou uma promessa. Quem utiliza muito esse termo promessa são muitos católicos, Mas na Bíblia fala sobre voto.
mas eles falam promessa e eles cumprem também, né, as promessas lá que eles fazem a Deus. Eu creio que ali é a fé, irmãs, a fé é que trabalha, que concede, a pessoa alcança mediante a fé. Mas falando em votos, aqui em Salmo 56, o verso 12 vai dizer assim, olha só, irmãs, os votos que fiz eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graças. Davi aqui ele estava sendo perseguido quando os filisteus o prenderam. Davi aqui estava sendo perseguido. Os filisteus o prenderam em Gate. Gate era lá o local, a região. E ali ele vai fazer um voto. E ele diz aqui, ó, os votos que eu fiz eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graças. Então, aqui nós vemos que Davi também ele fazia votos. Aqui no Salmo 116, no verso 14, vai dizer, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, irmãs, nós precisamos cumprir os nossos votos. Eu vou ler aqui o comentário que a irmã, eu falei sobre voto, e a irmã falou, né, que ela fez também um voto, e eu pedi ela para ela explicar, e se ela quisesse também, ela deixou aqui relatado. Eu achei lindo, e eu quero ler assim para exemplificar, para dizer que você pode fazer um voto pela sua cura, ou por um álbum, ou enfim, algo que esteja alinhado à vontade de Deus. E no final, eu vou contar aqui a minha experiência com voto, que eu fui repreendida pelo Senhor e anos depois eu tive que cumprir aquele voto para exemplificar que Deus realmente ele leva a sério, viu? Então quero aqui ler, irmãs, o comentário da irmã, mandar já um abraço para ela, a irmã Vânia, vou encontrar aqui. Obrigada, viu, irmã Vânia, pelo seu comentário, por você ter respondido aqui a solicitação, e a todas vocês, viu, amada igreja, que vem aqui, que escreve. Vocês são uma bênção na minha vida, as irmãs e os irmãos. Tem uma irmã aqui que eu não sei o nome dela, porque tá assim, o nome acho que é do filho dela, né? E ali, ela sempre coloca coisas muito carinhosas, né? Essa irmã, eu não sei o nome dela, se ela puder, coloca aqui, irmã. Ela até comentou que antes de ler o comentário da irmã Vânia, eu vou ler o comentário aqui dessa irmã, que eu não sei o nome dela. Tá no vídeo 428. Eu acho que ela entra, irmãs, do celular do filho. Uma vez ela falou. Olha o que é Desin Edit, quer dizer, acho que é do filho dela. Quando boto seus vídeos na minha TV ou no celular, sinta a presença de Deus na minha casa. Não perca isso, pois o mais importante é ter Deus. É Deus, o resto passa. Amém. Irmã, boa noite. Deus é contigo, irmã. Irmã Raquel, você parece ser organizada. Não sou ainda do jeito que eu gostaria. Não sou, então um pouquinho longe, mas eu estou caminhando para ser um pouco mais organizada. Irmã, Raquel, você parece ser organizada. Dá atenção aos inscritos, sempre que pode, sim. Fala dos nossos comentários, enfim, a senhora é uma mulher de Deus. Amém, amada, que Deus abençoe. Eu não sou lá expert da organização, mas eu estou tentando, né, ser um pouco mais organizada na vida, ser um pouco mais organizada. Eu parei aqui para tossir. Então, irmãs, e ela fala, né, que eu sou atenciosa. Eu vou ler aqui o comentário da irmã Vânia Nunes, mas eu sou sim atenciosa. Eu gosto de dar atenção às pessoas, assim como eu gosto de atenção. Eu acho que todo mundo é assim, né? Não, amada igreja?
Eu fico extremamente chateada quando eu tô falando com alguém e a pessoa tá no celular. Aí você, né, se cala, fica... As pessoas dão sinais. Isso é sinal de que, né? Então, isso é um sinal muito claro, irmãs. Isso é um sinal muito claro. Então, da mesma forma como eu gosto de atenção, eu gosto de dar atenção também. Mas aqui o comentário da irmã Vânia Nunes, no vídeo 428, respondendo o comentário sobre casa suja, ela fala assim: em 17h33 você pediu para eu escrever sobre o meu voto. Em 2017. Falei em oração que iria fazer visitas 2 vezes por mês. Um voto bem cabível, né? E bastante coerente. Iria fazer visitas 2 vezes por mês no hospital de câncer, se o Senhor me desse cabelos abaixo do bumbum e que fossem bonitos. Que estivessem mais cabelos e com aparência brilhosa, pois meus cabelos não saíam da altura onde se fecha o sutiã. Ou seja, ela tinha um cabelo que ela queria que crescesse de uma forma saudável. E ela fala aqui: sempre fui apaixonada por cabelos longos. Meus cabelos são cacheados e aguardei a resposta, pois não iria cumprir o voto se Deus não confirmasse. No culto, Deus usou uma irmã que não me conhecia e ninguém sabia do voto. E outra coisa, irmãs, voto é você e Deus, tá? É algo seu e Deus. Quanto mais secretas as coisas que você fizer para Deus, melhor. Aí ela fala aqui: ninguém sabia do voto, dizendo que me viu visitando o hospital. E depois de algumas semanas sonhei com uma voz dizendo que tinha aceitado o voto. Só que antes de fazer o voto, esfreguei meus cabelos no púlpito chorando, sem ninguém ver, com a esperança do crescimento. E nada aconteceu, então optei por fazer o voto. Pois bem, Deus me deu o que pedi. Parabéns. É um desejo da irmã, né? Um desejo. E graças a Deus que Deus cumpriu, porque Deus ele cumpre. Deus ele cumpre, Raquel cumpre. Hoje se cumpre, cumpre. Mas aí também depois você precisa ir lá e pagar o voto. Então, creio que a irmã hoje tem uns cabelos bem longos. Tem uma youtuber aqui, uma famosa, ela é muito famosa, ela tem também os cabelos longos, né? Ela é uma benção, aquela pregadora, ela é uma benção, ela tem os cabelos também longos, ela é uma referência aqui dentro, né? Essa pastora, ela é uma pastora, ela tem um cabelo bem grande, mas acho que o cabelo dela vai no joelho, eu acho que vai no joelho. Mas é um desejo do coração, Deus atendeu, que o Senhor continue abençoando. Mas voltando aqui, eu tive uma experiência sobre voto, em que quando eu fui discipulada pela matriarca, ela não sabe que eu chamo ela de matriarca, né? Eu acho que não, eu acho que ela não sabe não. Né? Até esses dias atrás ela me chamou para falar algo, né? Ela assim de longe me chamou, né? Mas é a matriarca, ela é muito assim, muito abençoada. Então, quando ela me discipulava, quando ela me orientava, me ajudava nesse sentido, ela falou sobre evangelismo, e falou sobre prosperidade. Ela falou assim: Raquel, eu estava passando uma situação financeira muito difícil, irmãs. Uma escassez, um deserto, irmãs. E tudo que hoje irmã Raquel, que eu venho aqui, conto das minhas experiências, tudo isso foi fruto do deserto. Como que o deserto, ele é abençoado na nossa vida. Tudo que eu conto, tudo que eu compartilho foi tudo fruto desses anos no deserto que eu passei. E ela falou assim: Raquel, uma das formas de você prosperar financeiramente é você semear em missões, na vida de missionários e construção de igrejas. Ela falou assim, Raquel, falou,
e falou: dê dinheiro para missões, dê dinheiro, Raquel, para missões. E ali, irmãs, hoje eu tinha um caderninho, eu tenho esse caderninho até hoje. Hoje eu tenho esse caderno e hoje, aí quando ela falou aquilo, eu cheguei em casa e eu coloquei um valor financeiro para doar para missões. E hoje esse valor é alto. Imagina naquela época, era mais alto ainda. Irmãs, fora de possibilidade. Fora de possibilidade. Fora, irmã Raquel, fora. Se hoje já é um valor alto, imagina naquela época, anos atrás, era mais alto ainda, fora de possibilidades. Só que aconteceu algumas coisas importantes naquele período. Eu tive acesso àquele dinheiro, àquela quantia, e eu não cumpri o meu voto, irmãs. Foi um voto, uma promessa, um algo ali que me impulsionou a doar esse dinheiro para que Deus me tirasse daquela situação. E ali, irmãs, aconteceram muitas coisas, inclusive eu tive oportunidades em que eu tive esse dinheiro na mão e eu não cumpri o voto porque eu achei que Deus não tinha levado a sério. Nesse período, né, alguns anos depois, uns 2, 3 anos depois, eu ganhei uma causa na justiça, eu não paguei o voto. Depois eu fui para onde, gente? Fui pregar numa igreja lá na região dos Lagos. Irmãs, Deus me abençoou tremendamente naquela agenda lá na região dos Lagos. Irmãs, não cumpri o voto, não, eu achei que Deus não tinha levado a sério. E anos depois, irmãs, anos depois, muitos anos, estava acontecendo várias coisas na minha vida. Eu não sei se foi no final do ano passado, se foi no início desse ano. Mas assim, irmãs, é recente. Estavam acontecendo algumas coisas, alguns sinais, porque Deus, ele dá sinais, viu? Amada igreja, Deus, ele dá sinais. Deus, ele dá sinais, irmã Raquel, Deus, ele dá sinais. Estavam acontecendo algumas coisas onde eu me despertei e eu comecei a orar, falei, Senhor, tem algo errado, o Senhor está querendo me falar alguma coisa. Várias pessoas que não se conheciam, várias pessoas de diversos lugares e pessoas diferentes que não se comunicavam, estavam tendo as mesmas atitudes e comportamentos, o mesmo comigo. Falei, Senhor, o que o Senhor está querendo me falar com a atitude dessas pessoas? O Senhor está querendo me falar alguma coisa? Por que essas pessoas estão agindo assim comigo? E fui orar, isso é um sinal de Deus. Mas Deus dá sinais. E fui orar, irmãs. Fui orar, fui jejuar, até Deus me responder. E aí ele passou o primeiro dia, passou o segundo dia. Quando chegou o terceiro dia, mas Deus falou comigo. Raquel, as pessoas estão agindo assim com você porque eu estou me sentindo assim. Se você que é humana, você está se sentindo assim, imagina eu, Deus Todo-Poderoso. Como que eu não me sinto que você fez um voto e você não cumpriu? Mas eu vou de joelhos dobrados. Irmã, isso tem muitos anos que eu fiz esse voto, essa promessa. Foi algo no meu coração de dar essa quantia para missões. E eu achei que Deus não tinha levado em conta, como eu já falei aqui. Irmãs, eu fui tão constrangida, eu falei, Senhor, me perdoa. Como que eu vou reparar esse erro? Como que eu vou reparar esse erro? E eu lembrei que eu tinha uma importância aqui na minha casa. E essa importância era para eu passar um mês.
para mercado, irmãs. Era coisas básicas para mercado, uma X importância. Mas eu peguei esse dinheiro para ir pro mercado, para fazer compra. Coisas de casa dessa natureza, amada igreja. Não era um recurso financeiro para ir para shopping, para comprar roupas. Não, era para casas mesmo, fazer compras. E ali, irmãs, eu chorando. Fui tão constrangida, eu falei, Senhor, eu vou resolver isso. Mães, acho que isso era uma sexta-feira. Eu queria entregar aquilo que era de Deus e pedir perdão ao Senhor. Pela displicência, Mas a gente acha que Deus não leva em conta e Deus leva, viu? Porque depois daquilo eu ganhei causa na justiça, foi uma causa trabalhista, né? Porque hoje eu trabalho para o Senhor. Meu trabalho é o trabalho para o reino de Deus, a obra do Senhor. Mas antes não, irmãs, antes eu trabalhava para o homem daqui da terra, né? A minha profissão que ainda tenho, mas hoje o meu trabalho é assim, pregando a palavra, levando a mensagem. Então assim, irmãs, e eu não dei, passaram-se os anos e Deus me cobrou. E eu tinha aquela importância para passar um mês, eu falei, tá aqui, Senhor. Não vou fazer compra, o Senhor sabe, mas eu vou devolver aquilo que é do Senhor. Mas eu fui tão constrangida que eu peguei aquele recurso financeiro, botei no envelope. E tem um departamento lá na minha igreja que é de missões, né? De missões. E ali, irmãs, eu peguei, só missões, irmãs. Peguei aquele dinheiro, botei dentro daquele envelope e fui lá, irmãs. E entreguei. E assim veio a paz no meu coração. Qual é a tua intenção, irmã Raquel, de falar isso? Você cumprir aquilo que você prometeu ao Senhor. Se você fizer um voto, pensa muito bem no voto. Não vá fazer o voto precipitado, no rompante, no calor das emoções, porque na Bíblia teve vários votos assim trágicos, tá? Pensar bem. Um até dos votos aqui precipitados, que eu falei aqui na palavra, falei sobre Saul, foi o próprio voto de Saul, irmãs. Jonatas entrou e Jonatas foi salvo pelo povo, porque senão ele teria sido morto. Então, a minha reflexão, o meu incentivo aqui é de você cumprir o voto que você fez ao Senhor. Você fez um voto e você não cumpriu. E ali, irmãs, eu cumpri aquele voto. Passou uns 15 dias, passou aquela semana. A moça me deu o canhoto, o papelzinho, né, que eu realmente entreguei. Aí ela falou, você quer o comprovante? Eu falei, quero. Peguei aquele papelzinho, vim aqui na minha casa, lá no meu recinto secreto de oração. Falei, tá aqui, ó. Tá aqui o voto cumprido. Que eu falei pro Senhor. Tá aqui, Jesus. Tá aqui, Senhor. E descansei. Como que eu vou passar o mês? Deus proverá. Mas passou aquela semana, na outra semana, uma situação foi criada pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. E ali naquela situação, Deus me abençoou com quase 3 vezes mais do que aquele valor que foi dado, né? E ali eu tirei o dízimo. Então, irmãs, esse vídeo ele tem a intenção de te incentivar a cumprir os votos que você fez ao Senhor. Porque tem gente aqui que prometeu ao Senhor e não cumpriu. Carteira de motorista,
uma cura que não cumpriu. Então, em nome de Jesus, Deus leva a sério, viu? Que Deus abençoe e a paz.